Fala, fiel, uma boa quinta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo toda a repercussão na mídia dessa derrota do Timão para a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Situação de Dorival Júnior muito delicada no clube, muita cobrança devido à sequência de 8 jogos consecutivos sem nenhuma vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essa repercussão na mídia. Mas, Vessa, vamos lá, estamos vendo aí um dos gols do Fluminense, bem construída a jogada, né, um contra-ataque. Agora, Vessa, minha impressão, e aí eu tô falando da impressão só da coletiva, achei o Dorival um pouco desanimado. Não achei ele com aquela energia, não, vamos ver, tentar recuperar o brilho, tô tentando fazer, não deu certo e tal. Porque ontem foi desanimador mesmo. Vamos lá. Primeiro dizer que o Fluminense é muito bom time, a vitória é muito justa. Muito bem treinado. Muito bem treinado, uma proposta de jogo na teoria simples, um 4-2, um meia, dois abertos que vem por dentro, centroavante. Aparentemente é um sistema simples, mas é muito bem treinado. É um elenco que para muita gente não é essas coisas, eu acho subestimado. E essa mesa não, porque essa mesa sempre elogiou bastante o Fluminense e o elenco que ele tem. Só para vocês terem uma noção, o Leandro Dias, que já esteve aqui conosco, que tem o canal de Fluminense, já participou aqui conosco na época do Mundial de Clubes. Grande Leandro Dias. Simplesmente o Fluminense tinha ontem 180 milhões de reais gastos com direito econômico no banco. No banco, 180 milhões. Guga, Arana, Milan, Inácio, Otávio, Soteldo e Castilho. Esse era o banco do Fluminense, ao todo 180 milhões gasto. Então, é um elenco muito bom, e ó que não estava ainda alguns jogadores da FIFA e tudo mais. Então, dito isso, que a vitória do Fluminense é muito merecida e fez um jogo bastante coeso, sofreu muito pouco e tudo mais. Vamos à parte do Corinthians. O Corinthians, ontem era o dia da mentira e o Corinthians foi uma enorme mentira no jogo. Basicamente foi essa, desde o começo, coletivamente, individualmente. O Corinthians não existiu. Tudo que foi pensado pelo treinador, que entra num sistema de jogo diferente, e esse programa aqui a gente costuma sempre falar que a gente tenta antecipar algumas coisas, né? E aí ontem, quando mostra o campinho, a gente traz um provável Corinthians com 2 na frente, um meia, 3 volantes, que era um provável. E aí eu alerto, olha, a não ser que ele vá tirar o atacante para preencher o meio, como ele fez na Vila Belmiro, ele deixa só Yuri isolado, lá deu certo na Vila, e pois bem, dito e feito, ele foi lá e fez exatamente isso. Uma espécie de 2 volantes, 3 meias, um pouco mais aberto, um 4-5-1 para facilitar, com o Yuri lá isolado na frente, com os meias tentando chegar e tudo mais. Só que naquele dia na Vila, ele faz uma coisa que ele não fez ontem, ou ontem ele fez uma coisa que ele não fez na Vila. Do nada ele saca o coelho da cartola, o coelho... Da Páscoa? Da Páscoa, ele saca o Charles e põe no lugar do Matheus Pereira. Que ninguém vê muito sentido, ninguém vê muito motivo. Ele devia estar treinando bem, sei lá, são 9 dias de treino. Não me interessa, eu só acho que quando você tem um cara como o Matheus Pereira e o Charles, sinceramente, você tem que optar pelo Matheus Pereira, ainda mais que lá na Vila, com o Matheus Pereira, o time foi bem. Nesse sistema, mas com o Matheus Pereira, prova disso que quando ele entra no intervalo, o time melhora, tal, até o Alan ser expulso. Então, tudo que o treinador pensou para o jogo, e é um direito que ele tem de pensar o jogo de uma maneira, não deu certo. Para piorar, os camaradas estavam muito mal individualmente, a ponto do Gabriel Paulista entregar mais um gol. No primeiro ele erra o tempo da bola, tal, e acaba entregando. Ele é uma peça fundamental no gol do adversário. Então, muitos jogadores individualmente também mal. Aí é aquela dúvida de sempre, é o coletivo que está despotencializando os caras, ou os caras estão despotencializados pelo coletivo? A gente sempre fica nessa dúvida toda. Ele tenta corrigir o intervalo, ele vem com aquele time que estava mais ou menos na nossa cabeça aqui no pré-jogo, que é com Lingard na frente, com Yuri, Matheus Pereira no lugar do Charles, e ele até por precaução saca o Bidu, que tinha amarelo, para pôr o Angileri. O time volta melhor, começa a pressionar um pouco mais, mas já está com 2-0 no lombo. Aliás, o segundo gol tomado, eu de verdade, eu não entendo. Você está nos acréscimos, você toma um gol no contra-ataque, cara, acaba o primeiro tempo, respira no intervalo, tá 1-0. Aí você tenta sair, toma no contra-ataque o 2-0. Aí a montanha fica
muito maior depois do intervalo. O time ainda volta bem, as trocas começam a dar resultado, o Fábio já faz uma defesa, quando o Ala tem aquele ato completamente imbecil, um dos mais imbecis atos que eu já vi de um jogador aí do Corinthians nos últimos tempos, perde a cabeça, porque o Lúcio Acosta entra na mente dele, como tinha entrado na mente. Ele é um argentininho, folgadinho, baixinho, enfim, mas é o jeito do cara jogar, você tem que ter esse entendimento. E aí ele perde a cabeça e faz o gesto obsceno, o VAR chama e pede para expulsão, o árbitro não tinha percebido, vai lá e o vermelho. Aí acabou o jogo. Aí basicamente acaba o jogo, porque o time do adversário já é bom, você fica com a menos, acaba o jogo. E aí entra o problema todo do contexto da situação. Você está indo ao Maracanã com 10 dias sem jogar. Então o seu torcedor aumenta uma expectativa que esse tempo de treino vai melhorar o seu time. O problema é que você vai ao Maracanã pegar o Fluminense. Olha o lance da expulsão aí, ó. Esse daí é o gesto obsceno, E aí você vai ao Maracanã, ou seja, você vem de 7 jogos sem ganhar e falar não, e vai deixar para resolver no Maracanã com o Fluminense. Resolver, que eu digo, é acabar aí e quebrar essa sequência. Aí é pedir para ir para 8 jogos. Falei aqui ontem, que para mim é o terceiro jogo pior que você pode ter no campeonato. Palmeiras fora, Flamengo fora, Fluminense fora. E aí você vai para esse contexto, e aí era meio óbvio ficar com 8 jogos agora sem vencer, e veio toda a pressão agora que vem em cima do treinador, em cima dos jogadores. A maior torcida organizada do Corinthians chegou da caravana, os 3 líderes da organizada desceram do ônibus, pegaram um carro e foram pro CT. E agora tá tendo uma reunião, já foi com o Dorival, tá sendo com os jogadores agora, ou já deve ter acabado, enfim, eu não sei direito agora o time. Tá tendo mais uma cobrança. Ontem na arquibancada, o primeiro grito, o Dorival viu o primeiro grito que até então ele não tinha ouvido. E domingo é uma situação, e isso a gente também antecipou aqui ontem, lembrando, a gente falou disso ontem, o limite, aí domingo tem, dependendo do que acontecer, porque na outra semana tem Libertadores e Palmeiras. Se você ganha no final de semana, porque a gente estava colocando a possibilidade de uma derrota no Maracanã, ou ele nem vai, ou ele vai começar a semana da demissão, porque se você vai mal na Libertadores, o derby, etc., acabou para você. A gente falou isso ontem. E basicamente é isso que vai acontecer. O âncora, nos últimos 4 meses, 3 meses, várias vezes, momentos, ele falou: e aí, o Dorival vai cair ou tá pressionado? Eu falava: não tá. Isso é uma não notícia, eu não vou ficar comentando em cima de coisas que eu não via nada coisa. Agora mudou um pouco. 8 jogos sem vencer é o maior tempo que um treinador demitido ficou no Corinthians. O Carille, em 19, também ficou 8, dos últimos 10 anos. Foi um levantamento até do meu colega, do Diego Valença. Ele, 8 jogos. Mas o Carille tinha toda uma história também de título. Então você segurou o máximo, você esticou a corda o máximo, bateu os mesmos 8 jogos. E o que vai definir basicamente é domingo. O time se apresentou bem, ganhou o jogo, você acalma o ambiente e vai para essa semana decisiva importante. Se você não jogar bem, se você não ganhar o jogo, provavelmente vai acontecer o que aconteceu várias outras vezes. Que quem define uma demissão 99% das vezes no Corinthians é a arquibancada. Não é o presidente, não é o diretor de futebol, é a arquibancada. Então vai acontecer o quê? Vai chegar aos 45 do segundo tempo, 44, que a torcida não vai encher o saco antes, mas é sempre assim, 44 vem o grito da arquibancada, o presidente vai apertar o elevador, desce do camarote e manda o técnico embora. Cristóvão Borges foi assim, Mancini foi assim, Silvinho foi assim, é assim que é. Então, o Dorival, os jogadores, tem que ter essa noção. Domingo, Neoquímica Arena, ou dá uma resposta e joga bem, ou muito provavelmente a arquibancada, que deu um pequeno recado ontem, um grito meio simples ali: Dorival, preste atenção, mais respeito com a torcida do Timão, um grito meio normalzinho, mas o primeiro que ele ouviu, só que para domingo aí é diferente. Aí são 40 mil pessoas, e dependendo da reação de 40 mil pessoas, como aconteceu com os outros profissionais, a chance de cair fica muito grande, porque tá para nascer um presidente que a hora que a arquibancada pedir, não vai atender. No Corinthians, pelo menos, é assim. Outros clubes eu não sei, no Corinthians é assim. Então, a vida como ela é isso. 8 jogos sem vencer, uma pressão enorme, e temos que aguardar no domingo. Professor, tem chance dele cair até domingo antes? Sinceramente, eu não acho que não. Eu não acho que sim.
O problema é, nós estamos falando de uma diretoria sem lá tanta convicção, mais preocupada com política e a parte administrativa, numa bagunça enorme que é o Corinthians, e que nessa hora, cara, esses caras não têm o entendimento do que é, já tem jogo domingo, daqui a pouco vem uma nota oficial. Então não vai ser eu aqui de idiota falar que não, até domingo não tem chance, porque eu não tenho nem consistência numa diretoria para apostar nisso. Diante desse cenário, deixo aberta a possibilidade de daqui a pouco, alguma coisa assim, só não acredito, eu acho que domingo é o que pode acontecer alguma coisa caso o time realmente não dê uma resposta. Ô Massa, dito tudo isso pelo Vessone, análise sempre muito entendendo os detalhes de como funciona o Corinthians, dá para dizer que o Dorival já está no modo sobrevivência? Daria até para ir um pouco mais além, mas eu não gosto de falar sobre isso porque pode parecer um pouco de arrogância, né? Quando o próprio treinador diz que nos 2 períodos que ele propôs algo para o time não andou, aí assim, ele está admitindo que não está conseguindo, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Quanto que o Fluminense tinha no banco ontem? 180 milhões. O Corinthians tem 40 milhões na Holanda só que para pagar, né? Que é o cara que manda no Corinthians, ele que manda contratar, esse aqui, contrata ali. E não tá jogando, tá machucado, claro, não é escolha dele se machucar, se machucou. Isso não pode dar certo por muito tempo, pode dar certo por um período curto, depois o time fica acéfalo, né? Mesmo com o Marcelo Paz lá, que várias vezes foi desautorizado pela gestão, pela direção em cima. Gente, o que eu vi ontem é um negócio surreal, cara, porque tem uma diferença dos 5 no meio campo pro jogo da Vila. O Corinthians achou que tinha que marcar o Fluminense lá dentro do Cristo Redentor, cara. Subia toda hora. Não dá, cara. Os 2 gols saíram assim, cara. O Fluminense bastava uma esticada, pimba. Segundo esticar, gol. Terceiro esticar, o goleiro pegou. Essa é a boa notícia, hein? O goleiro é bom, hein? É verdade, bem lembrado. Eu gostei do Kaique. Fiz justiça Kaique, Cauê. Eu não fiz justiça a ele, bem lembrado. Eu gostei do Cauê. Entrou numa roubada. A única aí, boa notícia roubada, Maracanã. Podia ter saído lá com uma sacola nas costas e marcado pro resto da vida. Sim. E se não fosse ele... São Paulo. Tomou de 6, não vai jogar mais. Se fosse ele, se não fosse ele, teria sido pelo menos mais 2 aí na Ótima lembrança. Então o Cauê foi muito bem, fica aqui o registro, gostei dele, personalidade ali atrás. E assim, um time desarvorado, sem saber o que enfrentar, isso é muito aquilo que pesa muito em cima do treinador, né? Agora, é o Corinthians, né, cara? É o campeonato de pontos corridos, 10 pontos, tá longe da zona de rebaixamento, tá longe do líder. Não tem mobilização, não tem bolsa fiel, não se mobiliza, entendeu? É isso aí. Vai lá, a torcida vai, agora sai de lá, os caras que estão inscritos no Bolsa Fiel vão lá reclamar, né? Da gestão, do time. Isso é o Corinthians, gente, não vai mudar. Como disse o Vessa brilhantemente na explanação que fez, é assim que funciona, né? Mesmo nos mundos atuais, é assim que funciona e é assim que vai continuar. Fiquei bastante assustado até com a fala do Dorival. Eu esperava um caminho diferente depois do tempo que tivemos para treinar. E aí o time não responde, não vai sobrar pro Memphis, entendeu? Se bobear, os caras vão pegar um cheque predatado aí, vão mandar os 40 milhões para ele, vão demitir o treinador e falar, vem, tem mais 2 para indicar? Porque agora não tem treinador, você pode indicar quando o treinador chegar, já faz parte do elenco, certo? Então, esse é o retrato do Corinthians hoje, gente. É isso. Antes do Arnaldo só falar um detalhe que ele falou, eu juro por Deus, assim, eu não consigo entender o que acontece nas paradas de data FIFA. Eu não sei se nos outros clubes acontece. No Corinthians, o time nunca joga bem. Ficou 10 dias sem fazer nada, quando volta mal. Acho que isso deveria ser um ato de reunião, comissão técnica. Gente, e o que a gente pode fazer diferente? Um jogo treino, um amistoso. Mas isso independentemente do técnico? Independentemente do técnico. É um negócio impressionante. Com o Dorival, com o Ramon, com o Luxemburgo. É data FIFA, os caras voltam e perdem o jogo. O Corinthians meteu um 3-0 no Mirassol, na Arena. Data FIFA. Na volta, 3-1 pro Santos na Vila.
sabe assim, o Santos quase caindo, hein? O Santos quase caindo. Eu não sei, gente, sinceramente o que acontece, não sei se os caras desligam, entram no modo resort do CT e quando volta aí até acordar com torcida na arquibancada, aí depois tenta voltar, porque é um negócio impressionante. Enfim, Arnaldo.